O escândalo da graça, o chamado de Mateus. É o tema da mensagem à luz de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 13. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O Senhor nos abençoe. Logo depois de curar um paralítico, como sinal de sua autoridade perdoar pecados na cidade de Cafarnaum, Marcos diz que Jesus saiu para junto ao mar. Interessante isso. Uma caminhada à beira da praia faz bem. Até nisso Jesus nos ensina. Ele estava naquela casa cheia, passou o dia ensinando, curou, confrontou pecadores e agora está à beira-mar, caminhando junto ao mar da Galileia. Mas a multidão não dava folga para o mestre. As pessoas eram atraídas a Jesus. E o texto diz que uma multidão foi ao encontro dele. E detalhe, ele não as rejeitou, não as censurou, não as despediu, continuou ensinando. Ele veio servir. Ele se deu àquelas pessoas. Essa é a vocação de Cristo. Ele veio este mundo servir e dar sua vida em resgate de muitos. As pessoas então gravitavam em torno dele. E o texto diz que na contramão do que podia se esperar, o Senhor Jesus Cristo, naquela caminhada, ensinou a uma multidão de pessoas. E ele os ensinava. E essa fase do ministério de Jesus, há uma situação que vai se intensificando. À medida que cresce a sua popularidade entre as multidões, cresce também a resistência a ele por parte da liderança religiosa. Jesus não tem mais acesso às sinagogas. Observe que quando olhamos as narrativas em paralelo, Lucas 4, por exemplo, ele foi expulso da sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele cresceu. Ele não volta a pregar na sinagoga de Cafarnaum, onde ele pregou um poderoso sermão no capítulo 1. Portanto, as sinagogas estão sendo fechadas para Jesus. Mas, percebam, Cristo não é um mestre esotérico, ele não é um guru. Ele não está ensinando para um grupo seleto de pessoas mistérios através dos quais elas podem ser salvas. Cristo está pregando a céu aberto, à beira-mar, falando publicamente às pessoas. E é interessante, sinagogas fechadas, mas ele falando abertamente às pessoas. E elas estão ouvindo, aprendendo mais e mais com o Senhor. Em algum momento daquela caminhada, junto ao mar, o texto diz claramente que Jesus viu o filho de Alfeu. Observe o verso 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu. Ele está sentado na coletoria e fez a ele um convite: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Percebam que o verso 14 é um verso curto. Em certo sentido até simples, mas é profundo e muito rico. E eu diria, precisamos responder a 4 perguntas para entender a mensagem por trás desse parágrafo que nós lemos, os versos 13 a 17. 4 perguntas que vão iluminar o nosso entendimento sobre 2 questões. Por que razão as pessoas eram atraídas a Jesus e por que razão os mestres da lei, os religiosos, fariseus, se opuseram tanto a Cristo?
Percebam, a graça de Deus é um grande escândalo e uma pedra de tropeço para a religião meritória. É um ensino básico dessa perícope. Mas as 4 perguntas, antes de fazermos algumas aplicações para o tempo de hoje, as 4 perguntas são as seguintes: quem era Levi? O que ele fazia? Qual foi o convite que Jesus lhe fez? E como ele respondeu ao chamado de Cristo? Vejamos, quem era Levi? Marcos e Lucas chamam esse homem de Levi, mas ele chama a si mesmo de Mateus. É a mesma pessoa, Levi e Mateus. Era relativamente comum as pessoas terem 2 nomes. Nós temos vários exemplos assim na Bíblia, para ficar apenas no Novo Testamento. Tomé era chamado de Dídimo, Bartolomeu de Natanael, José de Barnabé. Então era comum João, Marcos. Então, por algumas razões, as pessoas podiam ter 2 nomes. E algumas delas recebiam 2 nomes um novo nome a partir de um encontro com Cristo. Simão, filho de Bar-Jonas, foi batizado por Cristo de Cefas, pedra, Pedro. E ele é mais conhecido hoje pelo seu nome Pedro do que pelo seu nome original, Simão. E muito provavelmente, Mateus é o nome que Cristo dá a Levi. E é um nome muito bonito. Para as mulheres que estão esperando aí um bebê, Mateus, presente de Deus, dádiva de Deus. É o nome que ele recebe. E é esse o nome que consta na lista dos 12. Quando o próprio Mateus escreve a lista dos 12 discípulos de Jesus, dos 12 apóstolos, ele não chama a si mesmo de Levi, mas de Mateus. Muito provavelmente o nome que ele recebeu de Cristo. O Levi desprezado recebeu um nome muito bonito. Você é um presente de Deus, Mateus. Bem, o que ele fazia? O texto diz que quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Lucas, cujo texto é mais amplo, maior em volume inclusive, diz: passadas essas coisas, saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria. Portanto, somos informados que ele era um publicano. Ele estava na coletoria de Cafarnaum, que era uma espécie de sede da Receita Federal na Galileia. A localização de Cafarnaum era estratégica. Por que razão? Passava perto dali uma via expressa chamada Via Maris, que ligava a Síria, especificamente a cidade de Damasco, a Cesareia Marítima, que era a capital do Império Romano na região, e passava, portanto, por Cafarnaum. E Cafarnaum, no entorno do Mar da Galileia, concentrava toda a indústria pesqueira daquela região. Portanto, era uma cidade estratégica, havia inclusive ali uma base militar romana e também uma alfândega. E Mateus trabalhava ali. Levi funcionava como um coletor de impostos, próximo às colinas de Golã, as famosas colinas de Golã. E o sistema romano de taxação era complexo e variado. Eu estava pensando sobre isso, era uma versão piorada do sistema tributário brasileiro. Os romanos taxavam as terras e o direito ao pedágio das estradas. Então, havia um tributo sobre a terra e pedágio das estradas. Os irmãos sabem, já ouviram falar daquele adágio, todas as estradas, todos os caminhos levam a Roma. Os romanos construíram as vias, as estradas no Império Antigo. Então eles cobravam pedágios e também taxação sobre a terra ocupada. As regiões locais, que eram governadas por vassalos, no caso a Galiléia tinha um governante chamado Herodes Antipas, chamado tetrarca da Galiléia. Ele então cobrava esses impostos da mercadoria que transitava na região. Então havia um sistema bem complexo, bem complicado, mas basicamente funcionava assim. Havia os diretores fazendários, que eram uma espécie de diretores, um deles é nomeado na Bíblia. A maioria era romano, vinculado ao império, mas alguns judeus também ocupavam essa função. Lembram de um deles? Zaqueu,
o maioral dos publicanos, ou seja, ele era o diretor de uma dessas alfândegas. Havia 3 na região: Cafarnaum, Cesareia e Jericó, onde estava a figura de Zaqueu. Pois bem, Levi era um coletor de impostos, alguém contratado por um publicane para fazer esse serviço. Ele estava literalmente sentado atrás de um balcão, emitindo recibos e cobrando impostos, tributos de mercadorias em circulação. Então, a taxação da terra e os pedágios para o cofre romano, a taxação da circulação de mercadorias para os cofres, então, da localidade, em particular ali, no caso, para Herodes Antipas. Era um negócio extremamente lucrativo, porque não havia internet, não é? Então, cada um fazia o recibo como bem imaginava, como bem queria. Na verdade, havia um acordo, o tributo anual médio é X, vocês têm que alcançar esse valor. Se cobrassem acima disso, eles então não precisariam prestar contas. Então, havia muito suborno, muita propina, muita cobiça, e geralmente os publicanos tinham uma condição financeira muito boa, porque o emprego era bom e porque também havia essas manobras fiscais que favorecia os publicanos. Pois bem, era um negócio lucrativo, mas os custos morais e sociais eram bem altos, porque estrategicamente os romanos eram bons administradores. Então, eles colocavam cidadãos romanos para fazer uma gerência total dessa tributação, mas aliciava pessoas da terra para cobrar o imposto. Então, alguns judeus sem escrúpulos, querendo um bom emprego, querendo enriquecimento fácil, por vezes se submetia a ser considerado um traidor do seu povo e exercer a função de publicano. Na verdade, essa palavra publicano era só para o diretor, mas depois todo mundo passou a ser chamado de publicano. Mas havia lá os menos graduados, que eram os coletores, aqueles que emitiam o recibo. Pois bem, mas qual era o problema? Os compatriotas judeus odiavam os publicanos, eles eram traidores, desonestos. Os judeus os via como escória da sociedade. Eles eram excluídos, marginalizados. Segundo a tradição, era impossível a conversão de um publicano. Para muitos mais escrupulosos, era impossível um publicano se converter. Vejam as sanções, só para que os irmãos entendam o que está acontecendo aqui. Por que eles ficaram escandalizados com a atitude de Jesus? O publicano ele não tinha acesso às sinagogas. Mesmo sendo judeu, ele não podia entrar em uma sinagoga. Eles não podiam servir de testemunhas nos tribunais. Não tinha valor nenhum a palavra de um publicano para um judeu. Não eram dignos de confiança. Ao pagar o imposto, o judeu fazia questão de pagar o valor exato para não receber o troco. O simples fato do dinheiro passar na mão de um publicano já estava contaminado. O dízimo de um publicano não era aceito na sinagoga. Sua família era amaldiçoada e quando morria não podia ser sepultada dentro dos limites da cidade. Você não é parente de publicano? Seu sepultamento será fora da cidade. Um publicano era alguém mal afamado, rejeitado, socialmente banido e expulso do círculo da fé. Era pior que um leproso, pois o banimento não era decorrente de um infortúnio, mas de uma escolha moral reprovável. Daí a animosidade, a resistência, a ojeriza, o asco que os judeus mais zelosos tinham em relação aos publicanos. Era tão grande que, sem que houvesse nenhuma censura, os religiosos permitiam a um judeu mentir a um publicano. Mentir é pecado, mas se for para mentir para um publicano, pode mentir que Deus perdoa. Eles eram tão odiados que na época havia 2 grandes escolas teológicas, inclusive no debate de Jesus com eles sobre divórcio e novo casamento, Hillel e Shammai, 2 escolas diametralmente opostas na sua visão sobre vários assuntos da fé. Eles estavam unidos no que tange à percepção enquanto aos publicanos. Gente imprestável, pode mentir para essa gente porque eles não valem nada. Ou seja, era uma política de desmerecimento,
e de desprezo aos publicanos. Deixa eu ler para vocês o comentário irretocável do Warren Wiersbe, quando ele diz: não sabemos se Levi era um homem desonesto, apesar de a maioria dos coletores de impostos ser corrupta, mas o simples fato de trabalhar para Herodes Antipas e para os romanos já era suficiente para acabar com a reputação dele entre os judeus mais zelosos. Diferentemente de Zaqueu, que quando experimenta uma conversão diz a Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, retribuirei 4 vezes mais, e metade do que eu tenho doarei aos pobres. O Zaqueu, que era um servo de Mamon, ao se converter, abre o bolso, abre o coração, porque muito provavelmente ele tinha práticas desonestas. No caso de Levi não está evidente, apenas implícito, mas o simples fato de ser um coletor de impostos já acabava completamente com a reputação dele. Os publicanos eram um lembrete da opressão romana. Vejam, você está pagando tributo para um povo estrangeiro que ocupa uma terra que é sua. É como se alguém tomasse conta do seu apartamento e te cobrasse o imposto. Parece que acontece de vez em quando isso, né? Todo início do ano, alguém chega dizendo: me dê a sua parte do que é seu. Me dê a minha parte do que é seu. Mais ou menos isso. Pois bem, os publicanos eram um lembrete dessa opressão. Em resumo, Levi era um judeu, coletor de impostos, servindo a Roma, e como publicano era odiado pelo próprio povo. Terceira pergunta: qual foi o convite que Jesus lhe fez? Isso tudo para a gente entender qual é o conflito que surgiu aqui. Vejam aí, o convite é muito simples, é uma expressão apenas. Lá no finalzinho do verso 14 ainda. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. Levi não era chefe dos cobradores de impostos, repito, como Zaqueu, que tinha empregados trabalhando para ele. Ele atendia ao público sentado atrás de uma mesa, exigia pagamentos, passava recibos. E a cena nos versos 13 e 14, aqui do capítulo 2, remonta muito à formação dos primeiros discípulos no capítulo 1. Vocês lembram? Os 4 primeiros discípulos? Tiago, João, André e Pedro. E na narrativa de João, Filipe e Natanael. Portanto, Levi é a 7ª pessoa que Jesus chama para segui-lo. Cristo está montando, organizando a sua equipe de trabalho. Levi é o 7º nome chamado para fazer parte do time. Estudiosos sugerem que o termo sentado na coletoria indica que ele estava comprometido com esse negócio. Estar sentado significa que ele estava enraizado naquela atividade. Ele não era um estagiário fazendo um serviço temporário. Ele vivia há muito tempo naquele ofício. Então as pessoas que por ali passavam eram taxadas. Muitas delas extorquidas, razão pela qual eram desprezavam os cobradores de impostos. Mas naquele dia acontece uma coisa diferente. Tente imaginar. Ninguém gosta de pagar impostos. Pagar impostos abusivos por seus próprios compatriotas, servindo a um império opressor, era uma coisa horrível. Então as pessoas não pagavam aquilo de bom grado. Então, o olhar das pessoas demonstrava indignação, ira, ódio, desprezo. Levi passou boa parte do seu tempo trabalhando, olhando e vendo no olhar das pessoas ódio, desprezo. Mas o texto diz que Jesus o viu. Imagino como foi o olhar de Jesus. Levi foi visto naquele dia como há muito tempo ele não tinha sido visto por alguém. Ele não viu um olhar de condenação, de censura, de ódio, mas um olhar de ternura, de graça. E, surpreendentemente, os olhos do mestre, transmitindo compaixão e graça, fez a ele um convite: segue-me. J. Edwards destaca que o verbo seguir, usado aqui por Marcos, nessa passagem, é usado nos evangelhos
exclusivamente para discípulos de Jesus, nunca para aqueles que se opõem a ele. Há 19 ocorrências no Evangelho de Marcos, portanto, trata-se de um termo de peso que é sinônimo de fé, pois implica em deixar tudo para seguir a Jesus, um ato de confiança. Foi o que aconteceu. Jesus, então, o viu e o convidou. E a quarta pergunta é: qual foi a resposta de Levi? No verso 14 é dito: ele se levantou e o seguiu. Se levantou, seguiu a Jesus. Foi uma decisão sincera, imediata, firme. Eu gosto de ler as narrativas e compará-las, porque uma vai complementando a outra, né? Lucas, capítulo 5, 28, diz que ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. De fato, ele deixou tudo. Seguir a Jesus na vida de Levi teve muitas implicações. Ele deixou seu negócio lucrativo e confiou que Deus proveria todas as suas necessidades. Levantou e seguiu Jesus, sabendo que Roma nunca mais lhe daria seu emprego de volta. O ato de levantar e deixar aquela mesa, deixar aquele emprego, deixar a alfândega, deixar a coletoria, era deixar para trás a vida confortável economicamente que ele tinha, para seguir um pregador itinerante. Até então era como as pessoas viam Jesus. Agora percebam, a graça soberana triunfou mais uma vez. E para o escândalo dos religiosos, Jesus ousou chamar um miserável publicano. E esse grupo de Jesus Cristo não passaria no RH de nenhuma empresa, só tem gente complicada. Começou com 4 pescadores, chamou mais 2 na cidade de Nazaré, Filipe e Natanael, e agora está chamando um publicano. E aos olhos de todos, Levi parecia ser uma péssima escolha para ser um discípulo, mas Jesus o escolheu, o chamou e o incluiu no time. Aqui começa, irmãos, o segundo dos 5 episódios de conflitos entre Jesus e os líderes religiosos, que efetivamente tem seu início no versículo 15. O indigno publicano, graciosamente chamado por Jesus, não apenas aceitou o convite, mas vejam, ele deu uma festa, ofereceu um jantar. A salvação do publicano estendeu-se para além do entendimento, ou seja, envolveu o aspecto cognitivo, além das emoções, evidente afeição, mas também se manifestou na expressão corporal. Ele promoveu uma festa, grande alegria. Observe o verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos, vejam a expressão, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então, o que está acontecendo aqui? Pela primeira vez, depois de muito tempo, ele é olhado de uma maneira diferente. Ele não é olhado com reprovação, com censura, embora em nenhum momento Jesus Cristo sancione pecados das pessoas. Mas o olhar foi de compaixão. E ele deixa tudo para seguir a Jesus. E para honrar o Senhor, ele oferece um banquete, ele oferece um jantar. Hendrickson diz que sua prontidão em se unir a Jesus e sua generosidade são também evidentes pelo fato de ter provado a sinceridade de sua ação ao honrar a Jesus com um banquete em sua casa. E no mundo oriental, ainda hoje, quem já fez viagens para o Oriente Médio sabe que funciona assim. A hospitalidade é uma coisa muito séria. Receber alguém na sua casa, sentar à mesa, comer com a pessoa, fazer uma refeição, incluir no círculo íntimo, identificar-se com essa pessoa. E há 3 coisas que merecem destaque aqui. Primeiro, o fato que seguir Jesus não implicou em abandonar a família e os amigos, mas levá-los até Jesus. Então, quando o texto diz que Jesus o viu e o convidou para segui-lo, e ele atendeu positivamente, deixando tudo e seguindo o mestre, isso não promoveu uma ruptura com a família e com os amigos. Isso é importante dizer porque tem muitos crentes que confundem ser diferentes com ser esquisito.
Então acha que seguir a Jesus Cristo é romper com a família, romper com os amigos. Evidentemente que você tem que tomar cuidado para não estar assentado na roda dos escarnecedores, mas você foi chamado das trevas para a luz, imediatamente enviado de volta às trevas para ser luzeiro, para influenciar os círculos relacionais com os quais você por todo o tempo conviveu. Evidentemente que essa é uma fronteira muito complicada, mas Mateus faz isso. Ele convida os amigos. Quem eram os amigos? Os publicanos, os pecadores. Olha, eu encontrei alguém que olhou para mim diferente. Eu fui encontrado por alguém que me fez um convite e eu resolvi deixar tudo para segui-lo. Ele então dá uma festa e muitos estavam na sua casa. E por ser ele um publicano, a suposição que era uma casa ampla, uma casa grande, uma casa que podia receber muitas pessoas, e de fato foi um banquete que foi oferecido àquelas pessoas. Segundo, Levi reuniu seus amigos, muitos publicanos e pecadores. Sabemos quem eram os publicanos. Mas quem eram os pecadores? Porque geralmente aparece assim, publicanos e pecadores. A resistência aos publicanos era tão grande que era uma classe pior do que os pecadores. Então, publicanos e pecadores. Mas os pecadores, isso aqui tem relação direta com o Salmo 1, quando faz aquela perspectiva distinta entre o ímpio, o pecador e o transgressor. O pecador aqui, no caso, é o ímpio. É aquele indivíduo que deliberadamente ignora a lei de Deus. Esses pecadores aqui são judeus que nasceram e cresceram na ambiência e na tradição da fé judaica, mas decidiram não frequentar a sinagoga, não seguir os ritos, os mandamentos, a lei. Queriam viver à sua maneira, do seu jeito, e não tinham nenhum apreço pela religião. Por isso, os judeus piedosos olhavam para essas pessoas como sendo os pecadores. Eles não estavam nem um pouco interessados nos assuntos da fé, a fé dos seus pais. Um terceiro elemento que merece destaque também, é justamente entre publicanos e pecadores que Jesus se sentia à vontade. Na sinagoga, ele pregou e pregou muito bem, razão pela qual as pessoas ficaram maravilhadas, porque ele pregava como quem tem autoridade, não como os escribas. Mas ele teve dificuldade nas sinagogas, ele foi expulso da sinagoga de Nazaré, teve dificuldade no templo em Jerusalém, mas entre os pecadores e publicanos ele se sentia muito bem. E por que razão? Porque ele veio para essas pessoas. Ele não veio para os justos, ele veio justamente para salvar pecadores. Paulo disse a Timóteo. Percebam uma coisa interessante aqui. O texto diz que Jesus Cristo estava sentado à mesa, né? Alguns estudiosos olham esse verso 15 do capítulo 2 e entendem que, na verdade, a tradução mais adequada seria Jesus se reclinou. Porque quando a gente pensa num banquete, né, numa mesa posta, geralmente no mundo ocidental você tem uma mesa com uma certa altura, cadeiras, todos sentados à mesa. No mundo oriental as pessoas sentavam-se no chão, em tapetes, reclinados. Então o texto está sugerindo que Cristo estava bem à vontade naquela posição culinária no mundo oriental, com a cabeça mais próxima à mesa e os pés afastados da mesa, comendo, tranquilamente, se alegrando, compartilhando a fé com aquelas pessoas. Isso é bem interessante, porque ainda hoje, Cristo continua em busca daqueles que são os mais desprezados, os mais improváveis, e manifesta a sua graça de uma maneira inexplicável e inesperada sobre a vida daqueles que a gente olha e diz, esse aí, acho que não vai dar. Os fariseus ficaram indignados. Com esse pano de fundo, considerando o contexto cultural, fica mais claro perceber a motivação da crítica. E o conflito começa, observe aí no verso 16. Há uma reação dos fariseus e uma resposta de Jesus. Vejamos. Os fariseus é a chamada indignação equivocada. Verso 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Aquilo era um escândalo.
Por que ele está sentado com essa gente? Por que ele está tão à vontade no meio dessas pessoas? Observem, essa é a primeira menção dos fariseus em Marcos. Os fariseus surgiram no período dos Macabeus, uma revolta, com uma história muito interessante. Tem 2 livros apócrifos, né? 1º e 2º Macabeus, que conta a história dessa revolta contra a invasão estrangeira e contra todo um processo de helenização da fé judaica. É uma história muito interessante. E o nome original dos fariseus era Hassidim, os piedosos, ou seja, aqueles que não aceitaram interferência estrangeira na fé que herdaram dos seus pais, da fé mosaica, da religião. Com o tempo passaram a ser chamados de fariseus, cuja palavra original, a raiz, significa puros. Então nasceu com um bom propósito, nasceu com uma boa iniciativa. Mas com o passar do tempo, a coisa foi tomando outro rumo. Eles inicialmente eram judeus ortodoxos, que desenvolveram a tradição oral, de passar de geração a geração a fé, tornaram-se os intérpretes oficiais da Torá. Era o partido mais importante nos dias de Jesus. Havia vários partidos religiosos, mas os fariseus fazia parte do grupo mais importante. Saulo de Tarso era um fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Pois bem, então, preocupados com a ortodoxia e com a pureza da fé, eles evitavam qualquer coisa que pudesse comprometer a pureza cerimonial. Então, contato com pecadores, contato com publicanos, não. Essa gente não segue as regras de Moisés. Eles não estão nem aí para a lei. Então, com isso, eles se tornaram legalistas e Jesus os censurou por colocar fardo sobre as pessoas que eles mesmos não eram capazes de carregar. Há uma disputa, um debate, uma discussão sobre a quantidade de leis que os fariseus criaram em torno da lei. Para preservar a lei, criaram outras leis. Era muito peso sobre as costas das pessoas. Portanto, eles se tornaram um símbolo de hipocrisia. Ainda hoje, quando alguém chama alguém de fariseu, não é um elogio. Não é? Ô, meu irmão, a paz do Senhor, fariseu. Você não está recebendo um elogio. Certamente não é. Observe Lucas, capítulo 5, verso 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Murmuravam. A ideia aqui de uma indignação é aquela indignação de ranger os dentes. Levi aceitou o convite, ofereceu uma festa, expressou gratidão e alegria. Ele e seus amigos estavam na categoria dos indignos, dos imprestáveis, dos inaceitáveis. E os fariseus ficaram, portanto, indignados, revoltados, escandalizados com a vocação de um publicano e ainda mais pela atitude de Jesus de sentar à mesa com gente moralmente desqualificada. Pode ser que o contato com Levi fosse de fato mais ofensivo que o contato com o leproso, uma vez que a condição do leproso não foi escolhida, ao passo que a do publicano foi. Pergunta, e essa é a questão: qual é a reação de Jesus? Ele viu a Levi, ele o convidou, Levi aceitou o convite, deu um banquete, os fariseus ficaram indignados, questionaram os discípulos, e a pergunta é: qual é a resposta de Jesus para quem fica escandalizado com a graça? Observe o texto. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. É o que está aí no verso 17. A resposta de Jesus é relativamente simples, mas é indigesta para os presunçosos. A primeira parte é um provérbio muito conhecido. Cristo conhecia a lei. Cristo era uma pessoa de leitura. Interessante isso. Ele conhecia a lei e conhecia também provérbios populares. Ele cita um provérbio: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Qual é o pressuposto aqui? Assim como o médico não deve evitar os doentes, ele também não poderia rejeitar publicanos e pecadores. A figura do médico dá lugar ao do mensageiro. Ele confirma a sua missão a afirmar: não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Então ele usa um provérbio popular para dizer que assim como o médico não deve evitar o doente, o paciente, e assim como o mensageiro que ele é, sua missão é proclamar
mensagem aos pecadores, não aos justos, era perfeitamente razoável o que ele estava fazendo. Então, a resposta de Cristo aos que estavam escandalizados com a sua atitude é basicamente rememorar a sua missão. Ele veio salvar e buscar o perdido. Os fariseus, e esse é o problema, se achavam superiores, bons, merecedores, por serem observadores em tese, observadores da lei. Na verdade, eram santarrões que não conheciam a sua miséria espiritual. Quer ver uma ilustração disso? Muito conectada, que tem uma relação muito estreita com essa passagem, é Lucas 15, né? A narrativa dos perdidos. Você tem ali uma parábola com 3 figuras. E Lucas começa o capítulo 15, a chamada conhecida parábola do filho pródigo, que na verdade é a história de um pai que tinha 2 filhos. Se nós pudéssemos rebatizar, né, essa parábola, na verdade é a parábola do pai. A parábola do pai pródigo. Porque não é sobre o filho pródigo, é sobre o pai que tem 2 filhos perdidos. Ambos estavam perdidos. O mais novo era rebelde e moral. Ousou pedir ao pai a herança estando o pai vivo, pedir a morte do pai. Eu desejo que o senhor esteja morto, mas como o senhor não morre nunca, vende logo o que você tem e me dá a minha parte que eu quero ver minha vida. E foi o que ele fez. Pegou, foi para o pai distante, iludido, gastou tudo, vivendo uma vida na babesca, na boemia, e depois de arrependido, quebrou a cara, ele volta e o pai o acolhe, manda dar uma festa, a alegria de receber o pecador arrependido. Chega o irmão do campo, trabalhando, obediente, cumpridor da lei. Ouve o barulho da festa. Que barulho é esse? Que festa é essa? E aí o empregadinho, teu irmão, passou aí alguns anos viajando pelo mundo, gastando dinheiro. Teu pai deu uma festa para ele. E ele se recusa a entrar em casa. E o pai então vai ao encontro dele, mas por que você está assim aborrecido, meu filho? Teu irmão estava perdido, foi achado, estava morto, recebeu nova vida. Vamos celebrar. E o filho diz, tanto tempo eu trabalho como escravo para o senhor, o senhor nunca me deu nem um cabrito para celebrar com meus amigos, agora está dando uma festa para esse teu filho, sequer chama o irmão pelo nome. Então o que Jesus está mostrando na parábola do filho pródigo? É que há 2 tipos de perdição. E o chamado de Mateus está revelando os 2 tipos de perdição. Quem eram os publicanos e pecadores? Os imorais, os imprestáveis, aqueles que o indivíduo olhava e falava assim, esses aí não vão para o céu nunca. Mas os outros também estavam perdidos. Os fariseus também estavam perdidos, porque um grupo estava perdido porque violava deliberadamente a lei, e o outro violava, mas mascarava. Porque no fundo, ninguém cumpre a lei. É por isso que Jesus disse para eles, olha, vocês são sepulcros caiados. Nome bonito, né? Sepulcro caiado. O que é que tem dentro de um mausoléu bonito? Por mais suntuoso que seja a obra de mármore, o que é que tem ali dentro? Não é nada agradável. Então vocês têm uma aparência de gente boa, de gente moralmente acima dos demais, mas vocês são sepulcros caiados, eu conheço vocês. Então, na verdade, Cristo está nivelando todos por baixo. Todos são pecadores, como disse Paulo, e carentes da graça de Deus. O Tim Keller, comentando essa parábola, num livro chamado O Pai Pródigo, ele diz, não são os pecados que criam a barreira entre ele e o pai, falando do filho mais velho, representando os fariseus, mas o orgulho que sente de seu histórico moral. Não são os transgressores, mas a sua retidão que o impede de partilhar o banquete do Pai. Então, ainda hoje, muita gente tropeça no Evangelho porque pensa assim, espera aí, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Eu sou um bom filho, eu pago meus impostos, eu sou um cidadão de bem. Em alguma medida, eu sou melhor do que certas pessoas. Esse vírus da justiça própria contaminou o homem desde a queda de Adão. E todos nós temos que lutar diariamente contra isso. E não existe vacina de dose única para esse vírus. É todo dia, o dia todo, a gente precisa do Evangelho, que expurga a mentalidade meritória.
e nos mostra a graça de Deus que se estende a todos, aos de boa reputação, mas também aos mal afamados. Nos evangelhos encontramos 3 tipos de pacientes que Jesus não cura: aqueles que não o conhecem, aqueles que ouvem falar de Jesus, mas não creem que ele seja capaz de curá-los, e aqueles que não admitem estarem enfermos e se recusam a submeter-se, portanto, ao tratamento. O propósito dos evangelistas Marcos, Lucas e o próprio Mateus é contrastar, portanto, a graça de Jesus com legalismos religiosos. Jesus veio salvar pecadores, ele veio buscar o perdido. Jesus nunca se propôs ir ao encontro dos supostamente bons. Tais pessoas simplesmente não existem. Desfrutando da paciência dos irmãos, eu queria fazer aqui algumas aplicações. O que é que essa passagem nos ensina? Esse chamado de Mateus nos ensina? O que é que o escândalo da graça deveria promover em nós de ensino prático para o dia a dia? Primeiro, estudar a Bíblia é diferente de conhecer o Evangelho. Guarde isso. Estudar a Bíblia é diferente de conhecer o Evangelho. Os fariseus e escribas eram estudiosos da lei. Eles conheciam o Antigo Testamento muito mais do que você é capaz de conhecer. O trabalho deles era ler, reler, copiar, recopiar, memorizar e ensinar o texto sagrado. Eles conheciam porções inteiras de memória, livros inteiros. Conheciam a Bíblia, mas não entenderam a mensagem. Infelizmente, há muitas pessoas assim. Leem a Bíblia, mas não entendem aquilo que é basilar. A reforma protestante, em alguma medida, não redescobriu a Bíblia. Os teólogos medievais conheciam profundamente a Bíblia. Grego, hebraico, latim, toda escolástica gigantesca de homens notáveis. Mas o Evangelho escorreu por entre os dedos. Até que, pela graça de Deus, houve uma redescoberta do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Todos os filhos de Adão são pecadores e necessitam da graça de Deus. Os fariseus não entenderam isso. Para citar aqui o professor John Stott, ouçam: todos os seres humanos, de todas as raças e classes sociais, de todos os credos e culturas, tanto judeus como não judeus, imorais e moralistas, religiosos e ateus, todos, sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e sem defesa diante de Deus. Então, a boa notícia do Evangelho é precedida pela má notícia, e eles não tinham entendido a má notícia. Por isso, não receberam o Evangelho, a boa notícia de que Deus salva por meio do mérito de outro, aquele a quem João chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segunda lição: o orgulho alimenta a justiça própria e induz ao erro da salvação pelo mérito. O orgulho é a fortaleza do mal. Os fariseus julgavam-se melhores do que os demais, porque os seus olhos guardavam a lei. Os publicanos, para eles, eram pecadores miseráveis, desqualificados pela falta de obediência à lei. E o apóstolo Paulo, que em algumas cartas faz uma espécie de sinopse de sua história, para enaltecer a obra de Cristo, ele fala sobre os fariseus, e como ele mesmo, Paulo, era orgulhoso de ser fariseu. Entre os da sua idade ele se destacava, era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, criado aos pés de Gamaliel. Então Paulo, escrevendo uma de suas cartas, diz assim, carta aos Romanos: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles são para que sejam salvos. Deles quem? Dos judeus, dos fariseus. Então Paulo sabia muito bem o modus operandi, a mentalidade deles. E Paulo prossegue: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com conhecimento. Eles tinham zelo, mas não tinham conhecimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram ao que vem de Deus. E aí Paulo cita um dos versos mais lindos da Bíblia: porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Fim aqui no sentido de propósito e finalidade mesmo, né? Ninguém é salvo por obedecer à lei. Isso não justifica viver uma vida impiedosa, uma vida de desobediência a Deus. Mas não é pela obediência da lei que o homem será salvo. Então Paulo está dizendo, o fim da lei é Cristo. Por quê? Porque Cristo é o único que obedeceu à lei perfeitamente. E quando alguém confia em Cristo, ele é justificado. Eles não entenderam isso. E por isso se julgavam superiores aos demais, achando que eles, sim, cumpriam a lei, mas não cumpriam de modo algum. O Evangelho, meus irmãos, não é um conselho, o Evangelho é uma mensagem. Se você ouvir algum pregador lhe dando conselhos para ser salvo, ligue o sinal de alerta. Porque o Evangelho não é um conselho, o Evangelho é uma mensagem do que Deus já fez. Evidentemente que homens e mulheres são chamados ao arrependimento e à fé em Cristo. Mas o Evangelho é fundamentalmente o que Deus fez. Para citar o Tim Keller mais uma vez, ouçam o que ele diz no comentário dele do livro de Jonas. Estamos estudando aqui essas quartas-feiras. A salvação pertence somente a Deus, a ninguém mais. Se alguém é salvo, é totalmente pela ação de Deus. Não é uma questão de Deus salvar a pessoa em parte e esta salvar a si mesma em parte. Não. É Deus quem nos salva. Não salvamos a nós mesmos, nem podemos nos salvar. Isso é o Evangelho. Portanto, a conversão de um pecador é obra que só Deus pode realizar. E segundo a tradição dos judeus, a conversão de um publicano era improvável, para alguns impossível, tal qual a cura de um leproso. Mas o homem que viu a Levi sentado naquela alfândega e o chamou, é o Cristo que salva pecadores e o salva pela graça. E nós chegamos então à última aplicação. E você só está aqui por conta disso. Eu também. Nós todos. A graça pode alcançar os mais improváveis. É impressionante porque, ao chamar um publicano, Cristo está no início do seu ministério dizendo o seguinte: eu quero salvar pecadores, inclusive os piores. Paulo diz que Cristo veio a este mundo salvar pecadores, dos quais ele, Paulo, é o pior. Paulo compreendeu, ele que era um fariseu, compreendeu, porque aos olhos do Senhor não há um justo nenhum sequer. Cristo problematizou tudo quando ele pega a lei do campo da ação e transfere para o campo da intenção. Ele diz: não é assassino, não é homicida, apenas aquele que puxa o gatilho, aquele que tira a vida de outra pessoa. Aos olhos de Deus é homicida, aquele que odeia a seu irmão. Então percebam, quem pode se colocar diante de Deus e dizer: eu cumpro perfeitamente a lei, nunca transgredi a lei? Então, toda argumentação, toda empáfia, toda presunção dos fariseus era equivocada. O escândalo deles com a graça não se justificava, não se sustentava à luz da realidade. Portanto, percebam, o publicano desprezado e excluído do círculo dos bons homens teve a sua vida transformada. Ele recebeu a honra de escrever um relato do ministério de Jesus e consta como o primeiro livro do Novo Testamento. Quando ele se levantou e deixou tudo, na verdade, ele estava recebendo o que era de maior valor. Isso é uma grande lição para nós. Seguir Jesus pode, no primeiro momento, causar algum prejuízo, mas no final, a recompensa é maior. Ele perdeu alguns benefícios, mas vejam, mais de 2000 anos depois, estamos falando de Levi, a quem Jesus chamou de Mateus, o homem que escreveu um evangelho, uma perspectiva sobre a vida e o ministério de Jesus. Portanto, não desanimemos, mesmo tocante àqueles que estão sentados na coletoria, alegrando-se na fartura das coisas do mundo. A voz que disse a Levi: segue-me, poderá alcançar outros corações. Talvez você tenha um parente sentado aí numa coletoria da vida, alguém desprezando ou sendo desprezado pela maneira como vive. Não há uma só pessoa
que seja longe do alcance da graça. A graça é escandalosa porque ela salva os de boa reputação, mas também salva aqueles que são o pior, considerado o pior dos pecadores. Eu encerro dizendo que o escândalo da graça é que Jesus não torna o arrependimento moral uma pré-condição do seu amor. Jesus decidiu amar os publicanos e pecadores como eles eram. Abandonar o pecado é uma evidência da graça, não é um requisito para ser amado. Isso faz diferença. Cristo não disse para Levi: se você abandonar o pecado, eu vou te amar. Ele já foi objeto do amor de Cristo. E por ser objeto do amor de Cristo, constrangido pelo amor do Senhor, ele deixa o pecado para seguir a Cristo. Então você não obedece para ser amado, você já é amado. E a gente responde como? Com amor, com afeição. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus por isso. Vamos ficar em pé? Vamos dar graças a Deus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,